Fala pessoal, professor Gabriel aqui. Vamos comentar de uma forma assim bem mais aprofundada, né, do que na rede vizinha, de uma forma bem mais aprofundada, como é a questão, o gabarito da questão 92, tá? Questão do Enem 2025, beleza? Sobre biologia. Vamos lá. Olha só, gente, antes da gente iniciar, a gente precisa entender que essa questão aqui, ela é uma questão de biotecnologia, tá? Apesar de envolver microbiologia, a essência dela é microbiologia. E ela fala da transferência de genes de um indivíduo para outro, claro que de maneira artificial. O que é um gene, professor? É um DNA, tá? O gene é um DNA que contém uma informação específica do seu corpo. Por exemplo, existe o gene que é o gene responsável pela cor dos seus olhos. Existe essa possibilidade. Tá? Existe um gene que é responsável pela cor da sua pele, a formato do seu cabelo e assim sucessivamente. Então, existe DNA específico para cada coisa do nosso corpo, ok? Então, vou dar um exemplo aqui. Pessoas diabéticas precisam tomar insulina. Insulina é um hormônio que reduz o nível de açúcar no sangue e faz com que o açúcar, a glicose, entre nas nossas células. Sem insulina, não tem glicose na nossa célula e sim no sangue. Tá? Em excesso, isso é muito ruim, ok? E aí, é o seguinte, para uma pessoa diabética, eu preciso dar insulina para ela, porque ela não produz. Então, o que é interessante? Eu pegar essa insulina de um monte de porco, tô aqui um exemplo ilustrativo, de um monte de porco, eu mato o porco e pego as insulinas dele, o hormônio, e produzo em laboratório, ajeito no laboratório e vendo para as pessoas, ou eu pego várias bactérias, mostro, essas bactérias começam a produzir insulina para mim. O que é mais interessante? A bactéria. Porque a bactéria é muito mais fácil de manipular, muito mais fácil de se reproduzir. Só que a bactéria não produz insulina, galera. A bactéria não produz insulina, tá? E aí, então, o que eu faço? Eu pego o gene da insulina, que está no porco, e passo para uma bactéria. E agora a bactéria tem a informação genética de como produzir insulina e ela começa a produzir em massa. E aí, produzindo em massa, eu vendo em massa. E aí tem muita insulina no mercado. Entendeu? Isso é organismos transgênicos, organismos que têm o DNA de outros seres vivos, ok? Isso pode acontecer, tá? Então, olha só, a maioria dos seres vivos tem um relógio biológico chamado ciclo circadiano, que regula as mudanças metabólicas e comportamentais de acordo com o ciclo de 24 horas de rotação da Terra. Em 2015, um artigo publicado na revista Science Advantage mostrou ser possível a transferência de genes do relógio circadiano da cianobactéria Synegococcus elongatus para o genoma da bactéria Escherichia coli, a famosa E. coli, tá? Um organismo não circadiano. Então, olha só. O Synegococcus, ele é um organismo circadiano. Então, ele vai ter aí o comportamento de acordo com as 24 horas da rotação da Terra. Já a E. coli não. A E. coli não tem isso. Aí ele pergunta, estarão presentes no organismo geneticamente modificado genes do quê? Então ele está perguntando, a E. coli geneticamente modificada de acordo com o texto, ela vai ser o quê? O que ela vai ter no organismo dela? Letra A, metabolismo de E. coli apenas? Não, pessoal, ela é um organismo geneticamente modificado, então ela não tem só o seu metabolismo, ou seja, o que é metabolismo? É as reações químicas dela. Ela não tem só as reações químicas dela agora, ela tem reações químicas de outro ser vivo, tá? De outra espécie de bactéria, tá bom? Ciclo circadiano de E. coli apenas, pessoal, a própria questão diz que E. coli não tem ciclo circadiano, então não é a letra B. Metabolismo de S. elongatus e do ciclo circadiano de E. coli. Pessoal, primeiro, E. coli não tem ciclo circadiano. Eu estou dando isso para ele. O metabolismo de S. elongatus significa que eu passei todas as reações químicas para E. coli. E não, eu só passei o ciclo circadiano para ela por conta do DNA. E entra a letra D. Ciclo circadiano de S. elongatus e do metabolismo de E. coli. Olha, tá boa essa questão, essa alternativa, tá boa. Ciclo circadiano do S. elongatus e do metabolismo de E. coli. Mas bora para a letra D. Letra E, perdão. Ciclo circadiano de S. elongatus e ciclo circadiano de E. coli. Pessoal, E. coli não tem ciclo circadiano. Então, letra E é errada. Só resta a letra D. Ciclo circadiano de S. elongatus e do metabolismo de E. coli. Pessoal, o metabolismo de E. coli, a E. coli já vai ter, tá? É o próprias reações químicas do corpo dela. E a única coisa que eu passei para ela foi um ciclo circadiano do S. elongatus que ela não tinha. Como ele fala bem aqui, ó.
mostrou ser possível a transferência de gene do relógio circadiano da cianobactéria Syningococcus elongatus para o genoma da bactéria Escherichia coli. Então, é uma Escherichia coli que tem o seu metabolismo de Escherichia coli, mas possui um ciclo circadiano de S. elongatus, e isso é um organismo geneticamente modificado. Comenta aqui qual é a próxima questão que você quer que eu comente, tá? Forte abraço. Tchau, tchau.